Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, ao pé da letra. O tema da aula, a conotação em nosso cotidiano. Objetivo, reconhecer o sentido conotativo e, consequentemente, os efeitos das figuras de linguagem em palavras e expressões em diversos contextos do cotidiano. Mauro? Olá, professora Elaine, estamos de volta, né? De volta com as aulas inéditas, tá, gente? Porque a gente já está de volta há um tempo. Mas as aulas inéditas, terceiro bimestre, espero que o caderno tenha chegado para todos. Se não chegou, corre lá no site da IFAP, materiais de apoio. Materiais de apoio não, acho que é o Aprender Sempre, né? Aprender de apoio sempre. Aprender Sempre. Isso, aí você vai achar lá o caderno volume 3 de língua portuguesa 2021 para acompanhar as nossas aulas. Quem está com o caderno já esteja com ele em mão, porque a gente vai começar a nossa saga, a primeira sequência de atividades que começa hoje. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão da figura de linguagem. Primeiro, antes de falar de figura de linguagem, trabalhar o sentido de conotação e denotação, principalmente a conotação, né, para a gente entender melhor a origem, né, da linguagem figurada. Vou pedir para pôr na tela aí o conteúdo de hoje. Conotação e denotação, óbvio, é o nosso tema central. Textos com linguagem no sentido figurado. Então a gente vai trabalhar, como eu disse, o princípio, né, a origem da figuração na linguagem, né? Por que a gente usa, qual é o sentido, né, como é que isso funciona nos textos. Então a gente vai ver isso hoje com a participação de vocês. Espero que vocês estejam bem dispostos para poder participar da aula de hoje. Muito bem, para começar, naquela sondagem, eu pus para vocês aí na tela uma tirinha, olha lá. A tirinha do bichinho de jardim, muito legal. Qual a sua interpretação sobre esta tirinha? Tá? Então tem uma tirinha aí do bichinho de jardim para você ler e interpretar. Eu vou até ler para vocês, tá? Lá ia eu em busca de afeto, quando surge a revelação. Entregamos amor em caixas. Alô, como faço para receber amor nesses tempos de horror? Chocolate belga com leite ninho e explosão de churros. Entendi. Aí a tirinha do bichinho de jardim. Quem é esse personagem mesmo? O Caramujo, eu não me lembro. É a dona... Ah, o Caramujo eu não lembro, Não lembro se é o Mauro. Porque tem o Mauro, né? Mas eu não lembro se é ele. Aí. É para vocês lerem esses 4 quadrinhos, tentarem interpretar aí o que quer dizer, né? O que ela quis dizer com todas essas figuras aí, com toda essa forma de traduzir uma situação. Um minutinho para vocês e já voltamos com a participação. Vamos lá então, Mauro. Voltando. Antes eu posso mandar um beijo? Pode mandar um beijo. Um beijo para o aluno Tiago e para sua amiga Vitória, ó. Um beijo para eles. Beijão para vocês, tá bom? O pessoal participa bastante, né? As respostas, isso. A aluna Lorena. Ela achou que era amor, não que eram chocolates. A Letícia. O amor em caixa seria o chocolate, que para muitos traz uma sensação, digamos, de amor. Eu tô rindo aqui porque esses dias eu comi quase uma barra inteira, né? Então. Porque era de estresse. Adriele, as pessoas demonstram amor apenas com comida e dizem que sou tão romântico, mas não são. Então ela relacionou aí a expressar o amor dando aquele presente, né, com bombons. Acho que foi assim que ela quis dizer. Pode ser também. O aluno Pedro. Olha, interpreto como uma ironia. Giovana. Chocolate é uma forma de demonstrar amor?
E a Vitória, o caramujo interpretou a propaganda de uma forma, mas eram apenas chocolates. Eram apenas chocolates. Então, e aí, o que a gente entende disso, hein, Pro? Porque, presta atenção, entrega o amor em caixas, né? E aí, de repente, no final, a gente percebe que se tratava de alimento, de comida, né? Do chocolate, no caso. O que é isso? Qual é a figuração, por exemplo, quem vende, né? Porque quem vende é que fez essa analogia, que fez essa comparação propositalmente, né? Querendo dizer que o que estava dentro da caixa era amor. O que isso, qual é o efeito de sentido que isso traz? O que a gente pode entender disso, Pro? Aí vai ser bem amplo, né, Mauro? A gente pode pensar também numa coisa pronta, rápida, né? Porque ela diz lá, nesses dias de horror, é isso? Não é que tá lá? Como eu posso encontrar amor nesses dias o cara de horror? perguntou, como que eu posso encontrar amor nesses dias de horror, né? Isso. Então é como se isso fosse algo muito pronto e rápido, né? Ele encontra provavelmente uma propaganda, né? Amor em caixas, então rápido, certinho, organizado. É uma possibilidade de interpretação. Não sei se você interpretou assim ou não. Interpretei assim também, porque assim, mostrou também, faz a gente ter uma análise de que em tempos de horror, como a gente está vivendo, né? Não é tão fácil resolver. Então ele falou assim, ó, eu não tenho a solução para você, eu tenho alguma coisa. Ou um disfarce, né? Um disfarce. Como o que eu tenho é isso, ó, então, É. como chocolatinho. E aí entra uma questão também de quê? De comparação. Então, na verdade, quem está vendendo o chocolate, implicitamente está fazendo uma comparação entre amor, que é uma sensação, né? Que é uma coisa abstrata, com algo físico, algo que é concreto, como o chocolate. Então está comparando o amor ao chocolate. Só que não fez isso de forma a comparar, né, Pro? Tipo, eu estou vendendo uma coisa que é igual amor dentro de caixa. Não, ele colocou, eu estou vendendo amor dentro de caixas. Então está afirmando, é uma comparação implícita. E aí a gente entra com a linguagem figurada. Mas antes de falar de figuras de linguagem, dar nome a elas, né? Vamos ao que está na tela aí, ó. Denotação e conotação. Então a linguagem ela é feita disso. Chamamos de denotação a utilização de palavras com sentido literal. Então quando falar em sentido literal, está falando naquele sentido estrito, aquele sentido que foi convencionalmente adquirido por linguistas, tal, ou por uma cultura, por um povo, e que está nos dicionários. Pode voltar para a tela para eles. Olha lá. Então o sentido literal, aquele convencional dos dicionários, que costumamos chamar de ao pé da letra, tá? Então, a própria palavra ao pé da letra já é figurada, mas ela se refere a algo literal. E aí já a conotação se dá quando o sentido da palavra é figurado, mais expressivo, ligado ao contexto de produção e circulação dos textos. É importante isso, ó, figurado, mais expressivo, ou seja, demonstra mais, tenta mostrar mais da pessoa que está falando. Então a pessoa coloca mais o jeito dela ali, então ela escolhe uma palavra que consiga aproximar mais o sentido que ela quer dar. E ele está ligado ao contexto de circulação e produção. Ou seja, se a pessoa não conhece direito o contexto, pode ser que ela não entenda a palavra figurada. Né, Pro? Tem algo a acrescentar? Não, só isso. A dica que eu sempre dou lá... Não, a dica que eu sempre dou lá no denotação e conotação... Tá perfeito o que você falou. Mas é que eles ficam na dúvida, né? Mas denotação e conotação, qual que é qual? Aí, pensar nesse denotação com de verdade. Relacionar isso é de verdade. Então, talvez seja só uma dica aí para vocês lembrarem lá na hora. O dicionário também, isso. Né? O de pode estar ligado ao dicionário. Então, quer dizer, quando ela fala de verdade, aí é bom a gente lembrar que a conotação não é que é de mentira, mas o de verdade ela está dizendo assim. Por exemplo, se a pessoa falar, eu estou me enforcando. Se for denotativo, é de verdade. É de verdade. Então é melhor você correr e ajudar a pessoa. Mas se a pessoa estiver falando no sentido figurado, como na maioria das vezes fala, ela só está se enrolando, né? Ou financeiramente, ou com trabalho. Então, é só isso que ela quis dizer, um negócio de verdade. Quer dizer, é algo que tem a ver com a realidade mesmo. Fato, né? O outro já tem a ver mais com uma expressividade. Sim. A gente vai entender isso aí mais pra frente, tá? Vamos ver aqui, ó. Aí eu separei um texto. Na verdade, eu escrevi esse texto para essa aula... Porque a gente escreve os textos, não é porque a gente é escritor, né, Pro? A gente escreve porque a gente não encontra texto com direitos autorais liberados. Então a gente tem que fazer o nosso próprio texto para aula. Mas, na medida do possível, com muito treino, com muita ajuda, a gente consegue fazer uns textos até legais. Vamos ver se vocês gostam desse. Olha na tela. Bico Fechado. É uma crônica, tá? Eu vou ler, vou ser um personagem, a Pro Elaine vai ser outro personagem. Vamos ver se a gente consegue fazer bem legal.
Como assim você está morto de fome? Isso não faz sentido por pelo menos 2 motivos. Em primeiro lugar, você comeu há menos de 3 horas e, como se sabe, para morrer de fome é preciso que o ser humano fique sem se alimentar por aproximadamente 50 dias. O outro absurdo que torna a frase proferida inadequada é que se estivesse morto, não poderia estar falando comigo. Muito bem, amigo. Acabei de lembrar que não devo dizer nada a você, já que é seu costume levar tudo ao pé da letra. Mas que pé? De que letra? Na verdade é um equívoco essa afirmação, quando se sabe que letras não são seres para possuírem pé ou qualquer outro membro, próprio dos homens e animais. Além do mais, não consigo fazer associação entre o que eu estava explanando e a sua comparação, um tanto quanto confusa. O fato que, por mais que eu insista, você continua com seus devaneios como se eu estivesse falando outra língua. Após infinitas tentativas sem sucesso, vou fechar meu bico. Aí fica muito difícil, meu caro. Não bastasse você dizer infinitas tentativas, o que por si só já é ridículo, visto que se infinitas, as tentativas não deveriam ter sido encerradas. Ainda finaliza com fechar o bico? Que bico, amigo, que bico! Muito legal. Olha só, você viu essa situação. E essa situação não acontece talvez desse jeito, que está bem exagerado, né? Aí já é uma figura de linguagem também, dá uma exagerada. Mas acontece às vezes quando a gente usa expressões que as pessoas não conhecem. Sim. Né? E aí as pessoas ficam te questionando. Ou então, por exemplo, eu vou falar de uma experiência minha. Eu falo com a minha filha às vezes e eu esqueço e acabo usando figuras de linguagem. Inclusive ela aprendeu recentemente sobre ironia, de tanto que eu fiquei usando ironia com ela. E ela não entendia. Aí eu acabei explicando para ela, filha, quando a gente fala assim, querendo dizer outra coisa, a gente está sendo irônico. Ensinei também para ela a hipérbole, né, quando exagera, tipo, já falei com você milhões de vezes tal, e ela fala, impossível, que ela é para responder mesmo, né? Então ela fala, como você falou milhões de vezes, você só falou 2 tal. Então a gente fala da hipérbole. Então assim, tem situações em que você se sente dessa forma, que você está falando e a pessoa leva ao pé da letra. Às vezes até para poder tirar um sarro também, né? Às vezes você está falando sério e a pessoa quer dar uma zombadinha, ela pega e leva ao pé da letra e deixa aquele clima mais legal ou não. Então essa crônica é um exemplo disso, né? Tudo que o interlocutor falava, o outro levava ao pé da letra, ou seja, no sentido denotativo. Pegava a palavra, traduzindo conforme o dicionário, e aí não ficava legal. Tá? Então gerou toda essa controvérsia. Vamos ver então aqui, ó, tem um chat de atividade para vocês. A primeira perguntinha é: do que se trata o texto? Ou do que o texto trata? Nossa, tá parecendo um trava-língua aqui. Trigo, trago, trigo. Do que se trata o texto? Eu vou dar um minutinho para vocês e aí a gente já volta com a participação. E aí, Pro? Antes temos uma dica aqui muito legal da professora Tami. Ó. Ensino conotação com coração, emoção. Conotação, né? Coração. Aquilo que você está fazendo, né? Associar uma letra e tal. E denotação com dicionário. Perfeito. Mais uma dica aí para vocês. A gente dá dica e recebe dica. A aula vai e volta, né, Pro? Isso, ó. O Salomão colocou assim: sobre pessoas que entendem coisas literalmente. Gabriele, o texto trata sobre denotação e conotação. Deixa eu ver aqui, a aluna Helena. De um amigo que dizia coisas no sentido conotativo e o outro entendia no sentido denotativo. Aí a Lorena, o texto trata das palavras em sentido figurado. E o Matheus, de uma pessoa que diz que está morrendo e a outra que levou ao pé da letra. E por causa disso, a discussão foi acontecendo.
com uma personagem levando tudo ao pé da letra e a outra tentando explicar. Sim. Seguiram nessa linha. As confusões, né? É. Que se cria. O David colocou assim, é uma crônica que retrata dois personagens. Um leva tudo ao pé da letra e fica indignado quando o outro fazia comparações. Isso mesmo. Então é isso, trata-se de uma confusão gerada por não se haver aí distinção entre linguagem conotativa e linguagem denotativa. Então os interlocutores não se entendiam. Enquanto um pega tudo no denotativo, o outro costuma usar o conotativo. E aí virou aquela confusão. Então, lá no texto da definição de conotação e denotação, eu falei, se não há um conhecimento do contexto de produção e de circulação, as pessoas não vão se entender mesmo. Então é preciso haver conhecimento do contexto, para você entender o que aquela linguagem figurada realmente quer dizer. Continuando, a atividade 2 pergunta o seguinte, você conhece alguém que leva tudo ao pé da letra? Não precisa de tempo nessa, porque eu sei que eles vão mandar um monte. Então, conhece alguém que leva tudo ao pé da letra? Quer falar aí quem é? Quer dar exemplo? Manda no chat, que aí a gente já vai lendo aqui. Eu conheço muita gente que leva tudo ao pé da letra, mas é quando convém, né? Sim, quando convém a gente leva tudo ao pé da letra. Minha mãe, imaginei que fosse assim, ó. Minha mãe é assim, a Vitória disse. Ah, sempre vão colocar a mãe. A Mariana, sim, minha irmã. Deixa eu ver aqui. Aí alguns não lembram, o Salomão não lembra. Em casa, tudo na ironia. Tudo na ironia, não tem pé da letra lá, tudo é figurado. Giovana conhece muita gente. David, não. Quando levam não entendi. Quando levam Muitas pessoas, a Luísa colocou. Pessoas. O Mauro, quando tá com gracinha, ele também fica, tá, gente? Então, quando a gente quer fazer uma palhaçada, ou quando a gente quer se fazer de vítima, né? Tem situações que a pessoa às vezes quer se vitimizar e ela usa o pé da letra. Manipular a situação, né? Você fala uma coisa que tá no sentido figurado e a pessoa leva o pé da letra. Aí você fala assim, você tá falando isso só porque te convém, né? Se não te conviesse, você não falaria. Muito bem. Aí lembraram das mães, eles sempre lembram das mães, né? Sim. Porque os adolescentes sempre querem justificar as atitudes das mães, né? Não compreendem. E aí eles falam que leva tudo ao pé da letra, eu tava falando brincando. Minha amiga Rafaela leva tudo ao pé da letra, tá dizendo a Letícia aqui. Vamos prosseguir então? Para essa tela agora, ó. Você sabe o que significa chá de cadeira? Chá de cadeira, gente, o que significa? 30 segundos para vocês e a gente já volta. Pro Elaine. Oi. Já tomou chá de cadeira? Com certeza. É bom? Não. Não é bom? Mas você não é que ela não toma nada com açúcar nem adoçante, gente. Por isso que ela fala que não é bom. De repente é. O que é chá de cadeira que eles estão mandando aí pro? Que eles estão mandando? Vamos lá. Chá de cadeira é ficar esperar muito tempo. Os alunos lá os nonos anos do Urias, em Araraquara. Esperar, a Andressa disse. Ela falou que nunca ouviu falar nessa expressão. Nunca, ó, tá vendo? Tem adolescente que já não ouviu falar. A Marcela, da Pro Maristela, disse tipo na fila do banco. Tipo na fila do banco. Quando você esperar muito uma pessoa, a Fabrícia falou, esperar muito, seguiram nessa linha. Esperando o médico, né? A Heloísa colocou assim, ó. Esperando no médico, realmente onde a gente mais, gente, né? Lá e no banco. Eu acho que no banco e quando você tá no hospital ou numa clínica, é o lugar que a gente mais toma chá de cadeira. Então olha só que expressão estranha, né? Chá de cadeira. Dá a impressão de que o chá foi feito da cadeira, né? Porque a gente vê chá de tudo, né? Chá de laranjeira, chá de cidreira, chá de erva doce, chá de hortelã e chá de cadeira. Mas o chá de cadeira não é o chá de cadeira. Então muito no sentido denotativo, calmo, né? No sentido denotativo, alguém ia pegar um chá e ia quebrar para pôr numa panela e fazer um chá. Mas não é esse o sentido. O sentido aí já é conotativo, ou seja, de esperar, de alguém te deixar esperando. Ou falar que usa também a expressão plantado, né? Me deixou plantado, aqui plantado. Né? Ou seja, te deixou esperando por muito tempo, você tomou chá de cadeira. Então todos vocês já tomaram chá de cadeira e depois vocês dizem se gostaram ou não, se é bom ou não. Próximo tá aí, ó, atividade 4. O que significa
no sentido conotativo. Estou quebrado. Não vou dar tempo, tá? Porque a gente já está nos 5 minutos. Então, olha, estou quebrado. Nesse caso aí, ó, no sentido conotativo, o que significa estou quebrado? Tinha um aqui do anterior, ó, ver a banda passar, também é legal. Ver a banda passar. Olha, tá fazendo referência à música aí, ó, que legal. Aí, segundo, quando você está sem dinheiro... eles começaram já. Muito comum, ó, sem dinheiro, a maioria colocou sem dinheiro, sem um centavo. Que coisa. É porque a figura também já tá levando a isso, né? Mas sou muito cansado. Acho que quando você fala em quebrado, hoje em dia a gente pensa mais em sem dinheiro mesmo. Não tem como, né? Vamos ver se tem mais uma aqui de estou quebrado. Ó, tem outra, estou quebrado, ó. Sem nesse grana. Caso? Nesse caso é sem dinheiro? Vamos ver. Bolsos vazios sem nada, que tá respondendo anterior muita ainda. Dor, ó. Estou com muita dor. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Cansado. A Pro Bernadette colocou. Que legal, leu a minha. A gente lê, Pro. Sempre na medida possível, que é um monte, né? Alguns vão ficar sem ser lidos. Muita dor. Muito cansado, muita dor. Depois da academia, depois de muito trabalho, né? Às vezes a gente fica quebrado mesmo. No final do bimestre. No final do bimestre, também. Eu lembro quando eu estava em sala de aula, então, que fechando diário, corrigindo provas e trabalhos. Aqui a gente fica fazendo aula o tempo todo, então a gente sempre está quebrado no final do bimestre ou no final do mês também. Aí pode pensar em dinheiro, pode pensar em trabalho também. Vamos ver essa da tela. Ou na terça? Ou na terça mesmo. É na terça. Tipo, hoje não já tá tendo quebrado. mais esse negócio de esperar o final do mês, né, Pro? E essa da tela, vamos ver, ó. Aí tá gostosa. Essa daí é pra mexer com o apetite do pessoal. Vamos comer é música para os meus ouvidos. Qual o sentido dessa frase? Para essa eu vou dar um tempinho, um minutinho, e já voltamos com os comentários de vocês, tá? Vamos comer é música para os meus ouvidos. 1 minuto. Pro Ronaldo diz, situação favorável, o professor Hilton é algo maravilhoso, quando agrada muito, a professora Luciene, o Isaac, falar algo que queríamos ouvir, maravilhoso, deu até fome, a Pro Márcia disse. Com certeza, essa foto aí. A Pro Rosiane, algo que se refere ao prazer, que traz satisfação, agradável. Muito bom. Muito bom. Quando a frase agrada... A Maria Vitória. Legal a gente pensar, né, Mauro, que de um idioma para o outro isso muda. Muda, vamos lá. Não, dicas. não vem. Olha as não, dicas, é só de modo geral. Né? Então, às vezes a gente quer colocar um ditado popular, a gente está em outro país, ou conversando com um estrangeiro, ele não vai entender, ele vai ficar olhando para nossa cara e o que ele quis dizer, o que ela quis dizer. Tem aulas, quem acompanha as aulas do professor Edmundo, eu já vi aulas dele, em que ele estava falando de expressões idiomáticas, que aqui no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, na Inglaterra é outra, então dependendo do idioma realmente vai mudar. Então você não vai tentar falar a mesma coisa, por isso que é legal o contexto de produção e circulação, né? Acontece muito quando você está assistindo algum filme ou aquele stand-up americano e você vê os caras dando risada, você vê a tradução, você fala, nossa, onde está a graça? Né? E a tradução é pior ainda, né? E a tradução é pior ainda. Aí você fala assim, a graça é para eles, porque o contexto deles, ele entende. Se você entender um pouquinho do contexto deles, você consegue entender um pouquinho a graça. Senão você vai ficar meio perdido mesmo. E essa foto tá demais, né? Então vamos voltar para a foto, olha lá. Vamos comer? Quando alguém fala para mim, vamos comer, é música para os meus ouvidos. Para você é, Pro? Sim. Você é. Para mim também. Não deveria, mas é. Por isso que eu tô meio cheinho assim. Então vamos comer. Se alguém me chama para comer, o Tom Fett tá todo feliz lá. Quando chama para comer, é música para os meus ouvidos. Isso aí é uma forma figurada de dizer que é prazeroso, que é maravilhoso, que é muito bom. Uma pizza dessa maravilhosa. Então a gente gosta. Terminou a aula, mão na massa, com a ajuda do seu professor ou professora.
Crie memes brincando com o sentido conotativo das palavras. Então pense em sentidos conotativos aí que você lembrar. Crie aqueles memes legais. Apresente para o professor, a professora. Se quiser, mande na minha página, @prof.maurofarias. Por hoje é só. É pouquinha a aula, né, Pro? É muito pouco. rápido. Então já acabou por hoje, gente. O que vimos hoje, conotação e denotação. Textos com linguagem no sentido figurado. Até a próxima aula, porque o tempo está voando. Muito bem. Aí, até no final a gente colocou a habilidade para vocês printarem. E até a próxima. Muito obrigado, professora Elaine, a todos da produção, ao Tom Fett. Obrigada a todos, beijos, até quinta. Avaliem a nossa aula. Obrigado.